Olá pessoal, hoje eu estou com o professor Elcio aqui na Tutores Santana. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Sampaio, eu sou diretor da unidade Tutores Santana e hoje eu convidei o professor Elcio aqui da unidade, o professor Elcio que também é de outra unidade da Tutores, né, Tutores Santa Cecília. Tutores Santa Cecília. E eu chamei o Elcio pelo seguinte motivo: a gente está chegando próximo às férias e a gente sabe que existe uma parada aí, né, agora nas férias, muitos alunos saem de férias. O que eu acho salutar, né? Eu costumo dizer para os pais, Maurício, meu filho, ele merece ter férias. Acho que todo mundo merece ter pelo menos aí uma semaninha para descansar, até para retornar de uma forma legal, para retornar aí com mais energia, não é verdade, professor? Principalmente durante as férias, não deve deixar de realizar suas atividades normais. Então, primeiramente, a pessoa tem que traçar os seus objetivos, o que ela pretende conseguir a longo prazo. Certo. Enxergar isso lá na frente, criar um horizonte. E através desse horizonte, estabelecer pequenos objetivos a serem alcançados. Antes disso, por exemplo, ver o que tem que se estudar para alcançar o objetivo final. Então, participar de simulados, cursos, é importante estabelecer toda a matéria. Você tem que saber que tem que dominar aquela matéria, a concorrência é grande. Então a gente está falando de dois pontos que são importantes, né, professor? Uma é a questão da organização dos estudos, do foco, dos objetivos. Que nem você me colocou aqui, eu acho esse texto maravilhoso. Depois eu vou deixar esse texto para quem quiser baixar esse texto no nosso site, que é focar em objetivos, planejamento mensal, semanal, diário, ótimo, perseverança, participação da família, motivação a enfrentar novos desafios e aquela velha máxima, nunca desista, né? Que muita gente desiste, né? Principalmente aqueles alunos que já estão desmotivados com as notas do primeiro semestre e estão meio desmotivados, né, professor? A desmotivação, o fracasso vem quando desiste de um objetivo. Então, traçou um objetivo, não desista. Perfeito. E não cumpriu agora, pode tentar novamente. O importante é ser perseverante. Perseverante. E na questão da matemática, principalmente, né, professor? Acho que a matemática existe uma perseverança, realização de muitos exercícios. Muita persistência, muita paciência, muito treinamento. Então, assim, aprender uma teoria, chegar em casa, não desanime, vai aparecer dúvidas. Aquelas dúvidas que no primeiro exercício pode acontecer. E aí é importante procurar ajuda de um colega, de alguém da família, para mostrar onde você pode crescer, onde você pode aumentar gradativamente o conhecimento daquilo. Agora, você colocou, professor, um ponto interessante, né? Que é a questão da dúvida. A dúvida só é gerada se alguém faz o exercício. Se tenta fazer um exercício, porque muitos alunos às vezes têm dúvida, mas ele nem sabe onde está a dúvida, né? Por exemplo, em matemática é claro, aprender trigonometria. No primeiro cálculo de um lado do triângulo retângulo vai aparecer uma dúvida e a pessoa, se não voltar, retornar, consultar a teoria e tentar resolver sozinho. Aí a partir daí, os novos desafios são exercícios mais difíceis. Sim. Então não vai começar logo no primeiro exercício fazer os mais difíceis. Perfeito. Vai usar aqueles exercícios que usam muito a interdisciplinar das matérias. Perfeito. Então física é totalmente relacionada com matemática. E ambas, física, matemática, com química e com língua portuguesa também. Sim. A interpretação da questão é muito importante. É uma coisa muito importante. Sim, se não interpretar a questão, não conseguir traduzir da linguagem da língua portuguesa para a linguagem matemática, para a linguagem da física, não consegue resolver. Eu tenho visto muito isso, vários casos de matemática, que o problema não está exatamente na matemática. Óbvio que existe uma defasagem na matemática, mas que a interpretação de texto é um negócio complicado. A interpretação é importante. Às vezes uma vírgula que muda, uma letra, uma preposição mal colocada, uma preposição mal interpretada, já altera o sentido do problema. E a pessoa, nesse caso, não consegue resolver, desanima. Mas não pode. Não pode. E o que eu tenho visto, por exemplo, até nas avaliações do Enem, que eu tenho analisado, a questão do texto, da interpretação de texto tem sido algo muito sério, porque são questões longas e contextualizadas. Então, a grande importância, né, isso eu digo na matemática, na física, né, no enunciado das questões de matemática, de física, de química, de biologia. Ou seja, o português também está presente na matemática. Olha que coisa interessante. Muito interessante isso. Eu sempre falo para os alunos. Vocês lendo bons livros, uma literatura que a professora de português indica, é importante você aprender o significado de diversas palavras. No momento que você está resolvendo um exercício de física, de matemática, de química, ou até mesmo de biologia, em qualquer disciplina, você consegue resolver, desde que tenha paciência.
e vai pegando os dados importantes, escrevendo no papel. Vai escrevendo gradativamente o que o problema está te dizendo, para depois usar as teorias matemáticas da física para conseguir resolver. Me disse uma coisa, quais as dicas que você deixaria para as férias, em termos de matemática? O que seria importante de estudo? Sei lá, quantidade de horas, levando em consideração que você está de férias, o conteúdo em si, qual conteúdo, por exemplo, para um pessoal que está aí presa segundo semestre, está se preparando para o vestibular, o que eles poderiam estar fazendo nessas férias? Nós chegamos agora no segundo semestre, temos as férias de julho. Os vestibulares estão aí. Então, feito um planejamento, estabelecer o número de horas que as pessoas têm que estudar por mês. E o mês das férias vai ser contado nesse cálculo. Não tem como. Tá? Então, no mês de julho, você vai estabelecer o número de horas por semana. Estabelecer por semana, estabelecer o número de horas por dia. E cumprir. E é interessante que também não precisa desligar da vida social. Continua fazendo suas coisas, torcendo para o seu time de futebol, indo ao cinema, ao teatro, passear em parque. É importante ter interação com os amigos e com a família. Mas estabeleça um número mínimo de horas para estudar. Então vai resolver um exercício de matemática, fala assim, nessa hora para estudar matemática eu vou resolver 10 exercícios. 10 exercícios. Cumpri 8, tá bom, estabeleça uma meta, eu vou fazer 10 exercícios. Existe um tempo que seria um tempo ideal para se resolver um exercício? Olha, se eu resolver em 10 minutos, estou legal, estou num tempo legal. Vai depender do grau de dificuldade. Né? Exercício simples, conceitual, estabeleça 2 a 3 minutos. Exercícios mais complicados, 5 a 10 minutos. Aqueles exercícios disciplinar, um pouquinho mais que 10 minutos, mas também não tem que passar de 5. Tem que passar, porque é para estar preparado também para o ambiente de avaliação. Nós temos que ter, como eu falei no começo, o objetivo é um vestibular. Se é um vestibular muito concorrido, você vai ter em média 3 minutos por questão. Então imagina você gastar agora 10 a 15 minutos num exercício, chegando lá no vestibular você vai ter 3 minutos para fazer. Por isso que a insistência, o treinamento, fazer várias vezes o mesmo exercício se for o caso, porque algo parecido vai cair no vestibular. Às vezes cai até o mesmo, ou simplesmente trocam só os valores. E você vai ter o raciocínio necessário para resolver ele de forma rápida. Ótimo, muito bom. Então tá aí algumas dicas do professor Elcio de matemática. E boas férias para todos, mas não esqueçam, né, professor, que não pode ser 100% de férias, né? Fazer um balanço nessas férias, deixar um tempinho reservado para não perder esse tempo. Saber dividir o tempo de uma forma bem consistente e agrade a todos, tanto a família, namorado, namorada, amigos. E o boletim. É claro, os resultados finais depois, né? O sucesso vai vir, com certeza. Então não ligue se você agora ficar sem um mês de férias nesse ano ou no ano que vem, mas pense, daqui a um tempo, quantas férias boas você não terá? Isso, justamente, principalmente para quem está prestando o vestibular. Agora é a hora, né? Agora é a hora da reta final, vamos ter um pouquinho mais de dedicação, tá legal? Professor, muito obrigado pelas suas dicas. Teremos outras oportunidades, porque trabalhamos juntos e a ideia da Tutores Santana justamente essa, está trazendo indicações, dicas importantes, informações para que você tenha um melhor rendimento dentro da sua vida, dentro da educação, não só tirar nota, mas estar preparado daqui para frente, tá legal? Muito obrigado por prestar atenção. Obrigado a todos e boas férias. É isso aí. Não deixem de estudar e nunca desistam. É isso aí.